Carla Zambelli confirmou que levou o hacker Walter Delgatti para uma reunião dentro do Palácio da Alvorada para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ela, eles queriam conversar sobre inconsistências nas urnas eletrônicas. Bolsonaro teria perguntado a Delgatti se seria possível fazer alguma espécie de invasão nas urnas e Delgatti teria respondido que nenhum sistema é 100% seguro. Ainda segundo a parlamentar, o hacker também esteve em conversa com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, a respeito do mesmo assunto. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. Ontem foi noticiado que a Procuradoria-Geral da República havia denunciado a Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto por participação em invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Mas você não notou nada faltando nesse episódio? Pois bem, o vídeo que você acaba de assistir demonstra sobejamente por que é que essa discussão está incompleta e por que é que apenas Carla Zambelli foi indiciada, foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Isso não é à toa e isso não significa que está sendo passado pano para os comparsas e, na verdade, comparsas não, mandantes desse caso, sobretudo o principal mandante. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Muito bem, o hacker disse à Polícia Federal que a Zambelli pediu a invasão ao telefone do Alexandre de Moraes também. Veja só que loucura, não é? Em depoimento na Polícia Federal, o hacker Walter Delgatti Neto disse que recebeu os pagamentos da deputada federal Carla Zambelli para prestar serviços cibernéticos e a parlamentar pediu que ele invadisse o telefone celular e o e-mail do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, e antes a parlamentar solicitou a invasão à urna eletrônica ou aos sistemas do TSE, porém declarou não ter conseguido acesso aos sistemas eleitorais. Zambelli tinha um arquivo com mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes, diz a PGR em denúncia contra ela. Mas, afinal, Zambelli fez tudo isso da própria cabeça? É mesmo? Vamos ver. Zambelli também fez pagamento a Delgatti via uma empresa que fazia materiais de campanha para os candidatos do PL. E fazia para ela, evidentemente, também. Então ela ligou para essa empresa e pediu: olha, você pode me fazer um favorzinho, já que você faz a minha propaganda eleitoral? O dinheiro do PL, porém, agora foi descoberto, a matéria saiu ontem na revista Veja, que o dinheiro do PL pagou invasão e falsificação de papéis contra Moraes. Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto estão diante de um novo problema judicial. Carla Zambelli, deputada federal paulista pelo Partido Liberal. Exatamente. O que falta nessa denúncia que foi feita ontem? Faltam Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, que estão envolvidos até o pescoço nesse caso. Vamos entender. O Bolsonaro, ele se encontrou com o hacker da Vaza Jato no Palácio da Alvorada. O Walter Delgatti Neto foi abertamente, isso inclusive foi noticiado na época, não é? Nós estamos falando de agosto de 2022 e foi noticiado pela revista Veja que estava monitorando o caso todo e deu essa bomba no meio da campanha eleitoral. Na manhã de quarta-feira, por volta das 7 horas da manhã, conforme apurou a reportagem da Veja, o hacker da Vaza Jato, o Walter Delgatti Neto, antes sequer do primeiro turno, se encontrou com o Bolsonaro. O Bolsonaro se encontra com alguém que é réu na Justiça Federal no momento em que começa a eleição de 2022. Veja,
Só isso já deveria bastar para incluir o Bolsonaro nessa ação que indiciou, que na verdade denunciou a Carla Zambelli na Procuradoria-Geral da República. Mas não se preocupe, porque vai estar, mas não é agora e não é dessa forma. Fotos comprovam, inclusive, o encontro do Bolsonaro com o hacker da Vaza Jato. Veja, aqui é a foto, ele entrando no carro, ele foi buscado no hotel. Veja, Delgatti sai do hotel às 6h40 da manhã, às 6h52 ele chega ao Palácio da Alvorada e às 8h49 ele sai do Palácio da Alvorada. Então, veja, ele ficou por volta de 2 horas no Palácio da Alvorada, fazendo o quê? Jogando xadrez, tomando chá? Bom, o que ele foi fazer, o hacker disse à CPI que durante essa reunião o Bolsonaro pediu a invasão das urnas eletrônicas e disse também que o Bolsonaro queria que ele fizesse tudo o que ele acabou fazendo junto com a Carla Zambelli. A invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e a produção de um pedido de prisão de Alexandre de Moraes é evidente que não saíram da cabeça só da Carla Zambelli. Ele se reuniu com o Bolsonaro e com Valdemar Costa Neto e depois foi mandado inclusive para conversar com generais do Ministério da Defesa. Ele foi conversar com o comandante, com o ministro da Defesa e depois com o comando do Exército, não é? E o Bolsonaro, inclusive, ofereceu indulto ao hacker se ele conseguisse invadir as urnas eletrônicas, diz o hacker à CPI do 8 de janeiro. Tudo isso está catalogado. O PL agora, então, diante do tamanho desse problema, está defendendo a Carla Zambelli. Ontem, o Valdemar Costa Neto, presidente do partido, disse que o caso da invasão ao sistema do CNJ ainda precisa ser comprovado. Tudo isso que eu apresentei não foi comprovado. Veja só. Por que é que o Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro estão agindo assim? O Valdemar Costa Neto não faz nada sem autorização do Bolsonaro, tá? Essa declaração dele é porque ele sabe que ele e o Bolsonaro estão vinculados diretamente a esse caso, não é? E o temor deles, muito maior que tudo isso, é o seguinte: a Carla Zambelli, ela está denunciada pela Procuradoria-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal, já que ela tem foro privilegiado, porque é uma deputada, o Supremo Tribunal Federal vai avaliar a denúncia da PGR e vai decidir se abre uma ação penal contra ela. Então ela vai virar ré no Supremo Tribunal Federal em um crime que pode ser associado ao 8 de janeiro, a tentativa de golpe no país. E veja que os bagrinhos estão sendo condenados a apenas de 17 anos de prisão, os bagrinhos. Quanto vai caber a ela nessa tentativa de ataque às instituições democráticas? O que vai caber a ela é o que pode fazer com que ela decida delatar Bolsonaro. Casos TikTok e Elon Musk põem holofote em debate político sobre redes e soberania digital. Ah, é? Na verdade, o caso TikTok, ele revela toda a hipocrisia de Musk e dos parlamentares norte-americanos e do Donald Trump, que acusam o Brasil e o Poder Judiciário brasileiro e o Alexandre de Moraes de censura, porque os Estados Unidos vão expulsar o TikTok do país, vão proibir o TikTok no país, se não for vendido para um norte-americano. O que é que o Elon Musk, né, diria desse caso todo se o Alexandre de Moraes fizesse o que o governo dos Estados Unidos está fazendo com o TikTok?
É só para refletir. Pastor do PCC ergueu patrimônio de 6 milhões lavando dinheiro em igreja. Olha, essas igrejas evangélicas, claro que tem as honestas, claro, não dá para generalizar, seria uma loucura, mas grande parte, enorme, gigantesca parte desse movimento evangélico é controlado por bandidos. Bandidos, inclusive, que tentam um golpe de Estado, que estão metidos na política para tentar eleger golpistas e salvar golpistas e fazer discursos criminosos e manifestações golpistas. A estratégia do PT para eleger o presidente da Câmara dos Deputados é uma antiga máxima militar: dividir para conquistar. Né? E a estratégia do PT é justamente dividir o apoio para presidente da Câmara. O PT tem uma grande bancada de quase 70 deputados e, além dos aliados, né, o bloco de esquerda tem 125 deputados. É um peso enorme para eleger a presidência da Câmara, e para onde for o PT e os seus aliados vai favorecer muito o novo presidente da Câmara. Então o PT tem uma força muito grande para influir no processo. Não tem força para eleger sozinho o presidente da Câmara, mas tem força para ser o fiel da balança nesse processo. E o PT vai simplesmente fazer com que chegue ao segundo turno aquele que ele prefere, e depois no segundo turno ele vai dar o apoio àquele que prefere, que é o Marcos Pereira, muito provavelmente. Quase um ano após a sentença, o STF ainda não julgou o Collor, ainda não mandou o Collor para a cadeia, apesar de estar condenado à pena de prisão. E o São Paulo, pelo menos, vai se livrar do Kim Kataguiri, né? Essa figura lamentável do MBL, esse movimento paramilitar, golpista, criminoso, que vem provocando os políticos, os militantes, as pessoas de esquerda nas ruas, fazendo ataques inclusive com violência contra as pessoas, e que precisa ser enquadrado, e cedo ou tarde será, porque é um movimento criminoso. E o Pacheco adiou a sessão, e uma estratégia do Lula conseguiu barrar os vetos a decisões dele, conseguiu adiar a sessão que ia julgar os vetos do Lula a coisas que o Congresso aprovou, e essa é uma vitória do Lula graças ao Pacheco. Projeto que concede título de cidadão catarinense a Bolsonaro é aprovado na Assembleia Legislativa. Na verdade, Santa Catarina se torna aí o estado mais bolsonarista do país, e na verdade eles só não conseguem demonstrar o que foi que o Bolsonaro fez para merecer isso. Campanha defende obras emergenciais da prefeitura que estão sob suspeita. Isso aqui é em São Paulo, na capital paulista, uma eleição que vai mobilizar o Brasil. O atual prefeito de São Paulo, alinhado com Bolsonaro até o pescoço, está pendurando essas faixas dizendo que obras emergenciais salvam vidas. São obras suspeitas, subfaturadas e sem licitação, muitas que de emergenciais não tem nada. E isso, caso esse prefeito não se reeleja, pode colocá-lo até em cana. Hipótese de vingança na revisão da Lava Jato assusta juízes. Essa é uma daquelas matérias que a mídia faz para tentar criar algo que não existe. Meia dúzia de juízes lavajatistas está dizendo que o que estão fazendo com a Lava Jato é uma vingança, porque a Lava Jato heróica caçou corruptos, prendeu corruptos. Conversa fiada, conversa fiada. As provas contra os métodos da Lava Jato estão mais do que provadas, são provas provadas, e isso é mimimi de lavajatista. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço
para todo mundo.